Pessoal, estamos ao vivo aqui para a entrevista de hoje desse grande ator, João Signorelli. Vamos colocar aqui. Oi, João. Oi, Luiz, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Estou conseguindo. Você me ouve daí também? Tudo ótimo, tá maravilhoso aqui o áudio. Maravilha. João, seja bem-vindo aqui ao nosso Muito canal obrigado. de saúde integral. E eu duvido que alguém não te Valéria, conheça. entrou Valéria, uma amiga minha lá de Belo Horizonte. Oi, Valéria, apareça. Eu duvido que Diego alguém não te também. conheça, mas eu gostaria que mesmo assim você se apresentasse aí, caso alguém ainda não lhe conheça, João. Bom, meu nome é João Signorelli, nasci em Cambuquira, no sul de Minas Gerais. Sou ator, tenho 66 anos, sou ator desde os 16. Já fiz muitas novelas, muitos filmes, muitas peças de teatro. Um beijo, Valéria. Beijo, Ieda. E atualmente, quer dizer, há 19 anos e 6 meses, me dedico a divulgar a cultura de paz através do espetáculo Gandhi, que teve o nome de um líder servidor, a ética inspiradora e agora um olhar para a liderança humana. E além do Gandhi, também tem um espetáculo sobre Fernando Pessoa, os 3 últimos dias, o desacervo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa está no hospital para morrer. E estreiei o ano passado Os Mundos de Chico Xavier, onde eu faço Chico Xavier no encontro com o Dr. Bezerra de Menezes quando o Chico desencarna. Um espetáculo dirigido pelo Carlos Messene, que faz o Dr. Bezerra de Menezes. Então, resumidamente, a minha trajetória é essa. Com muita E, alegria, servindo à humanidade através da cultura de paz, através da espiritualidade. então vamos começar pelo começo aqui, João. Signorelli é italiano? Qual É é a italiano, é sua Signorelli, né? Se descendência? fala Signorelli. O S, Signorelli. o GNH no italiano vira NH, né? Minha mãe, descendente de italianos, do sul da Itália. Meu pai é amazonense, foi morar com meu avô em Cambuquira, por uma cura de uma tia minha, que Cambuquira tem águas minerais maravilhosas, e se fixou lá. Minha mãe nasceu em Três Corações, e numa ida de minha mãe a Três Corações para Cambuquira, se conheceram, casaram, e eu nasci. Muito bom. E você tem irmãos, irmãs, filho único? Do casamento do meu pai e com minha mãe, sou filho único. Meu pai casou antes, teve uma filha, depois que separou de minha mãe, teve um namoro fugaz, desse namoro surgiu uma menina, então eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, eu sou do meio, mas com minha mãe sou filho único. Legal. E conta pra gente o seguinte, quando que a arte entrou na vida do João? Então a arte entrou, em 1970, eu estudava num colégio estadual aqui em São Paulo, chamado Vocacional Oswaldo Aranha. Eu jogava futebol no Clube Pinheiro, disputava um campeonato chamado Dente Leite, que passava pela TV Tupi, queria ser jogador de futebol profissional, estava tudo encaminhado. Meu sonho era estudar medicina, fazer ortopedia para trabalhar com esporte e ser jogador de futebol. Mas eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, em 1970, e de lá eu trouxe um disco do Joe Cocker. E quando eu cheguei de férias, oi Carolina, André, que turma bacana que está entrando aí, um abraço para vocês. Um amigo meu falou, João, se você me emprestar o disco do Joe Cocker para eu gravar, eu te deixo entrar no grupo de teatro que nós estamos formando. Eles tinham contratado um professor da EAD, da Escola de Arte Dramática aqui de São Paulo, Luiz Janot, que é um grande diretor. E eu falei, tudo bem, vou entrar no grupo, vou ver o que é esse negócio de teatro aí. E, paralelamente isso, antes de acontecer isso, meu pai, quando vinha a São Paulo, me levava muito para teatro. Tinha estreado em São Paulo uma peça chamada O Balcão, do Jean Genet. Uma peça muito forte, muito polêmica, mexia muito com os costumes da época. Eu falei, meu pai, a gente vai ser proibido, a peça tem 18 anos. Ele falou, não, vamos lá, eu consigo, não sei. Eu tinha 15 na época, 14 para 15. Claro, fomos barrados na porta, mas aí o porteiro falou, bom, já que vocês vieram aqui, do outro lado, na outra sala do Ruth Escobar, tem uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, chamada Castro Alves Pede Passagem. É uma peça linda, censura livre. Aí entramos na peça, e quem fazia o Castro Alves é um ator que já faleceu aqui de São Paulo, Zanoni Ferriti, e o irmão do Castro Alves era o Antônio Fagundes. E os dois eram, assim, uma coisa impressionante, Luiz. O Fagundes tinha uma cena, porque o irmão do Castro Alves era epilético.
o Fagundes tinha uma cena epilética em cena que foi a coisa mais impressionante que eu vi até hoje na minha vida. Eu saí de lá, falei, já estava com a cabeça do grupo de teatro, falei, pô, eu quero ser, acho que eu quero ser esse negócio que vai ser tão bom quanto esses caras. E aí, na primeira reunião do grupo, o Janot trouxe uma peça do Gil Vicente. Normalmente, os grupos amadores de teatro começam com essa peça. Se chama O Alto da Barca do Inferno, que é uma peça clássica do teatro português. E ele distribuiu os papéis e me deu o papel do Bobo da Corte. E a peça começava com uma frase do Bobo da Corte. Rapaz, quando eu dei a primeira frase, bateu um raio na minha cabeça. Foi uma coisa louca. Falou assim, é isso que você tem que fazer na vida. Parei de jogar futebol, ainda continuei um pouquinho, mas fui parando aos poucos, me dediquei a esse grupo, e quando começou o colegial, isso era a terceira série do ginásio, era o ensino médio, o ensino fundamental e médio, agora é uma confusão toda. Enfim, era o ginásio, e quando eu entrei no primeiro ano colegial, uma professora de literatura montou um grupo de teatro. Isso era em 72. E eu fiz uma outra viagem para os Estados Unidos, fiz um intercâmbio, fiquei morando em St. Louis, no Missouri, na casa de uma família. Na volta, passamos por Nova York e estava passando lá uma ópera rock chamada Jesus Cristo Superstar. Assisti, adorei. E quando eu volto para o Brasil, tinha estreado em São Paulo uma produção do Altair Lima. Eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, vamos lá assistir que a peça é linda, é linda. Fomos. Aí o universo começa a conspirar. Chegamos na porta do teatro, minha mãe encontrou a filha de uma amiga dela vendendo um programa. Comentamos que eu tinha assistido a peça nos Estados Unidos, ela acabou me apresentando para os atores no final da peça. Eu fiquei muito amigo do Benê Silva, que fazia o Judas. Comecei a frequentar a casa dele, fiquei amigo dele, da mulher dele, de Ondina, chamava Ondina, a esposa do Benê, era socióloga. E aí, em agosto, o Benê vira para mim e fala assim, João, o Altair Lima vai produzir uma peça infantil, chamada Turma da Mônica contra o Capitão Feio. Já que você quer ser ator, você gosta muito, faz o teste. Fiz o teste, passei, entrei no elenco, eu já tinha voz grossa, eu fiz o Jotalhão, o elefante, né, que era o personagem da mãe. Então, meu primeiro personagem profissional foi o Jotalhão. Aí, o que aconteceu, Luiz? Aí começa também o universo contribuir para aquilo que você deseja. No final do ano, vai uma versão do Homem de La Mancha, com Paulo Tram, Bibi Ferreira, para o teatro que a gente estava fazendo a Turma da Mônica para fazer uma temporada popular de um mês, ingresso a R$10. E eles iam, em janeiro, estrear o Teatro da Manchete, no Rio. Alguns atores não iam poder ir, eles abriram um teste, eu fiz o teste, passei, entrei no elenco e fui para o Rio de Janeiro estrear o Teatro Manchete, em janeiro de 1973. Aí a produção contratou o Grande Otelo para fazer o Sancho Panza. E aí eu sabia dessa história que meu pai em Cambuquira era dono de hotel, tinha boate, o Grande Otelo fez muitos shows na boate do meu pai lá em Cambuquira, e ficou amigo da família. Até quando eu cheguei no Rio, eu era pequeno, quando o Grande Otelo ia lá, né? Eu lembro que nós encontramos uma vez no Rio de Janeiro, eu era muito pequeno. Eu falei, Otelo, eu sou filho do João Silva de Cambuquira. Ele falou, pelo amor de Deus, que lembrança boa, não sei o que tal. E aí me adotou, passou a temporada de 73, voltei para São Paulo, estava estudando no Objetivo, fundei um grupo de teatro no Objetivo, TACO, Teatro dos Atores do Colégio Objetivo, que foi muito interessante, foi uma experiência maravilhosa. E aí, em 74, em janeiro, voltamos para o Rio para fazer uma temporada popular. E no dia que eu cheguei para ensaiar, o Otelo falou assim para mim, João, esteja amanhã às 8 horas na porta da padaria Século XX, que é uma padaria que tinha em frente à TV Globo. Falei, por quê? Ele falou, porque estão escalando uma novela que só está faltando um personagem que é a tua cara. Eu vou te levar lá para você fazer esse teste. Aí me levou. E aí entrei na TV Globo, pelas mãos do Grande Otelo, e fiz um teste para uma novela chamada Super Manuela. 74, Marília Pêra, Paulo José, Antônio Pedro. Fiz o teste, passei e peguei o segundo papel masculino da novela, que era o antagonista do Paulo José. E aí, Luiz, quando você faz Globo, eu tinha 18 anos, imagina, comecei a trabalhar no TV Globo com 18 anos, aí abriram-se todas as portas, aí vim trabalhar na Tupi, comecei a fazer teatro, comecei a fazer cinema, continuei fazendo televisão, e aí foi. Mas eu sentia uma angústia muito grande, eu estava ganhando bem, tinha uma certa fama, eu não era famoso, mas era conhecido, foi o grande toque que eu recebi do meu primeiro amigo de vida, o Fábio Pedalino, que mora lá em Baipendi, no céu do Gamarra. Quando eu entrei na Globo, o Fábio virou assim para mim, João, sinto que teu caminho vai ser muito legal nessa carreira, mas presta atenção numa coisa, seja conhecido, não famoso, porque a fama é uma prisão para qualquer ser humano. E foram sábias as palavras. Então, eu já era conhecido, mas não era famoso, que eu adorei ter conseguido me manter.
longe da fama, porque te ilude, você viaja, você acha que é a última Coca-Cola do deserto. Enfim, a fama é uma coisa muito perigosa para nós seres humanos. Enfim, aí senti essa angústia, eu voltei para o Rio em 96, trabalhei em 86, trabalhei 10 anos direto na TV Globo, de 86 a 96, fiz uma novela que fez muito sucesso, chamada Bebê a Bordo, foi uma novela talvez de maior sucesso, depois fiz Pátria Minha, Dono do Mundo, Top Model, vários Você Decides, uma minissérie muito boa chamada Grande Sertão Veredas, mas eu tinha um vazio muito grande, porque eu sempre quis unir a arte com a espiritualidade. Aí quando eu volto para São Paulo em 96, o Ricardo Coy, que também entrou, que legal, um monte de gente amiga, Maurício, outro, cheio de amigos hoje aqui, que alegria. Aí voltei para São Paulo, eu tenho uma filha que hoje mora em Paris, tem 37 anos, estava com uns problemas de comportamento de adolescente, minha mãe já um pouco velha, falei, bom, vou voltar para São Paulo, cuidar das duas mulheres da minha vida, filha e mãe, e aí encontrei Miguel Filiage, que todo mês faz uma meditação de lua cheia na casa dele. Porque eu vim para São Paulo e vim fazer o Diário de um Mago, eu fiz o Paulo Coelho. E o Fausto Zerato, que é um grande diretor de teatro, um grande mestre, fala, Thalisson, meu produtor do grande, do Chico Xavier, Thalisson. O Fausto Zerato levou o Miguel para ver o Diário de um Mago, acabei ficando amigo do Miguel, e o Miguel promovia até hoje, promove uma meditação de lua cheia na casa dele. Rosana Moro também, chegou de Minas, né? Foi ver o Milton Nascimento. Sandra Amaral, minha querida fisioterapeuta que cuida de mim, prepara o corpo para o grande e para o Chico. Que alegria vocês aqui. Bom, aí Miguel um dia me liga e fala, João, recebi um chamado para abrir um fórum sobre recursos humanos. Querem uma peça de teatro para a abertura desse fórum. Eu pensei no Gandhi como grande líder, que o tema era liderança servidora, e quero trabalhar com você. Falei, mas o que eu tenho a ver com Gandhi? Ele falou, não, venha ler o texto aqui em casa. Li o texto, me apaixonei, apresentamos a peça na abertura desse fórum sobre direitos humanos, recursos humanos, em 2003, junho de 2003, no Centro de Convenção Rebouças, aqui em São Paulo. Acaba a peça, o Miguel falou, uma grande produtora de telefone celular nos contratou para 2 apresentações e acabou. Falei, como, Miguel, acabar um trabalho tão lindo como esse? Ele falou, se você quiser tocar a produção, você toca. Aí eu fazia terapia com um psiquiatra na época, que tem um irmão que tinha um bar na Vila Madalena, comecei a fazer nesse bar chamado Mojave, a gente cobrava R$30, eu ficava com 15, ele ficava com 15, ainda servia um jantar, refrigerante, suco, enfim, isso em 2003. Aí em 2004, eu li no jornal que ia estrear uma peça chamada Quinta dos Infernos. Eu falei, puxa, tem Terça Insana, Quinta dos Infernos, eu vou inventar quartas com Gandhi. Fui para um restaurante vegetariano, que o Lima Duarte era dono junto com o Giba. Falei, Giba, vamos fazer aqui o Gandhi toda quarta-feira? Vamos. Mesmo esquema. Apresentava a peça, depois era servido um jantar vegetariano. Cobrávamos R$30, ficava 15 para mim e 15 para o Giba. E aí comecei a dar algumas divulgações, falar na televisão, alguns jornais, as pessoas começaram aí, até que um dia aparece uma crítica. Antigamente o Valor Econômico chamava-se Gazeta Mercantil. Então, ela fez uma crítica da importância do teatro nos recursos humanos dentro das empresas. Caiu na mão de um diretor da Petrobras, fui contratado pela Petrobras, fiquei 9 anos, indo uma vez por mês. Petrobras, fui parar até numa plataforma de petróleo, que foi uma experiência fantástica, maravilhosa. E aí comecei a fazer em empresas, as universidades começaram a descobrir, comecei a fazer temporadas em teatro, no Estúdio 154 na Praça Roosevelt, depois no Teatro Ruth Escobar aqui em São Paulo, depois no Teatro Alberico Rodrigues, na Praça Benedito Calixto. Então, fazia paralelamente nas empresas e nas universidades, no teatro. Até que um dia eu recebi um desafio de, se eu preparasse uma peça em inglês, um guru brasileiro chamado Prem Baba me fez esse desafio e falou, se você preparar uma peça em inglês, eu te ponho para abrir um festival internacional de teatro em Rishikesh, na Índia. É um festival muito importante. Eu não falo muito bem inglês, eu me viro. Contratei uma professora em inglês, chamei João Mores, que é um amigo meu que faz um trabalho muito bonito, que a gente faz na Fundação Casa, antiga FEBEM, fazemos o Gandhi lá, com os meninos e meninas que estão presos, porque também faço em penitenciárias. O João Mores traduziu, eu trabalhei com a Angela Charity 1 ano, inglesa, decorei a peça em inglês e em 2019
abri o Festival Internacional de Yoga no ashram chamado Parmarth Niketan. Olha, foi uma loucura, Luiz, porque estava vice-primeiro-ministro da Índia, altas autoridades. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou um cara de pau, mesmo, né? O que um ator brasileiro vem fazer na terra do cara, representar o cara? Enfim, foi muito bonita a abertura. E aí, no final, eu recebi talvez a coisa mais preciosa até hoje. Vem um senhor indiano e fala assim, muito obrigado. Eu digo, por quê? Porque você, através da sua arte, devolveu o Gandhi para a terra dele. Aí o universo vai também conspirando. Eu conheci uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. O Wagner Moura, presidente da ONG, me viu fazendo um espetáculo em Santos, me levou para fazer em Campo Grande, em Goiânia, e falou assim, João, você não quer ir para Moçambique? Eles fazem uma ação muito forte em Moçambique e no Nordeste brasileiro. Ajudam, pagam estudo, roupa, remédio. É um trabalho muito lindo, Fraternidade Sem Fronteiras. Fui a Moçambique, foi uma experiência maravilhosa também, uma miséria, Luiz, uma loucura, e as pessoas cantando, uma alegria, mas não falta... Olha, quando você vai para a África, você nunca mais reclama de nada na vida. E eu estava fazendo aula de encanto com a Elizabeth Juste, que é uma professora muito legal aqui de São Paulo, e a gente estava trabalhando quando ela soube que eu ia para a África, ela começou a trabalhar comigo uma canção da Miriam Makeba, que chama Kosi Sikele, que o Nelson Mandela, quando assume a presidência da África do Sul, transforma essa música num hino. E quando eu cheguei, eu estava prestes a entrar em cena, 20, 30 adolescentes moçambicanos, e lá, qualquer evento é precedido de dança, música. Eu estava com a partitura, eu corri no alojamento e falei, vou entrar cantando Kosi Sikele, né? Quando eu dei Kosi Sikele, a plateia inteira veio cantando comigo. Foi a coisa mais emocionante do mundo. Depois eu soube que eles ficaram muito felizes, que o fato de ter cantado aquela música que se chama Deus Salve a África. A tradução é essa. Que lindo. E eles ficaram muito, muito emocionados com essa homenagem. E aí a Fraternidade Sem Fronteiras começou a me contatar, acabei indo 2 vezes para a Europa, aí me apresentei na Áustria, na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra e em Portugal. E numa ida à Inglaterra, eu estava hospedado na casa do Maurício Freitas, ele vira para mim e fala assim, João, o Nelson Xavier já morreu, o Brasil precisa de um outro Chico Xavier nas artes. Me botou uma boina, fiz assim, tirou uma foto, ficou impressionante. Aí, de novo, o universo começa a conspirar. Volto para São Paulo, a Universidade Federal de Uberaba me contrata para fazer o Gandhi, a festa do final do ano. Eu vou para Uberaba e falo para a reitora, puxa, eu gostaria de conhecer a casa do Chico Xavier. Conhecer o filho dele, que eu queria conversar sobre a possibilidade de fazer uma peça. Fui lá, levei um DVD do Gandhi para o Eurípides, conversei, o Eurípides falou, escreve o texto, me procura. Aí o Miguel Filhage escreveu o texto, levei, li para ele lá, ele juntou a presidenta do Centro Espírita que o Chico fundou, o motorista, a cozinheira e um casal de amigos do Rio. Eles adoraram a peça, liberaram, e quando assinamos o contrato de direitos autorais, o Eurípides vira para mim e fala assim, agora você vai lá no quarto onde o Chico vivia, pode pegar uma boina, uma peruca, um óculos, um paletó, uma camisa, você vai usar tudo do Chico na peça, porque você vai fazer uma peça sobre Chico Xavier, tem que fazer verdadeiro. Então, Luiz, eu uso em cena, quando eu faço Chico Xavier, eu uso a peruca dele, os óculos dele, a boina dele, paletó, camisa, meia. Então é assim, rapidamente, para vocês entenderem o que aconteceu, Gandhi, Chico Xavier, e no meio disso tudo, o Miguel um dia me liga e fala, olha, um ator amigo nosso pediu para eu escrever uma peça sobre Fernando Pessoa, só que ele vai fazer novela na Globo, não vai ter tempo. Você quer fazer? Eu falei, quero. E aí temos também o Fernando Pessoa, que é o que menos apareceu agora. Se bem que agora, dia 19, vamos fazer um espetáculo em Atibaia, no Espaço Teu, às 17 horas. É o segundo Fernando Pessoa ao vivo, presencial. Fiz um em São Paulo e agora eu vou fazer isso. Então é assim, então minha vida está assim, unindo a arte com a espiritualidade, através de Gandhi, Chico Xavier e Fernando Pessoa. E aí, dia 22, estaremos aí em São Caetano, no teu espaço, fazendo Gandhi com muita alegria, né? Sim, sim. E eu assisti todas as suas entrevistas antes de fazer a nossa aqui, tá? E aí uma coisa que eu achei muito interessante é todo o seu preparo para que você consiga interpretar o Gandhi, né? Eu vi ali o quanto você se prepara através do Tai Chi, do Yoga. Conta um pouquinho pra gente essas suas outras conexões com a espiritualidade, com essa questão do Chi, do Prana, da energia.
Bom, eu te falei, eu nasci em Cambuquira, no sul de Minas. Lá a gente tem uma espiritualidade muito exacerbada, acho que por causa das águas minerais, por causa da região. E desde pequeno eu sempre quis saber quem sou eu, de onde é que eu vim, para onde que eu vou. E em Cambuquira, quando eu tinha 12 anos de idade, eu e o Fábio, né? O Thales está me lembrando aqui. No dia 23, um dia depois que fizeram o espaço, no espaço EIWA, na Lapa, vai ter o último Gandhi do ano com a participação do Frank Aguiar. Então, o Frank Aguiar vai fazer um som ao vivo, vai fazer a trilha sonora ao vivo no espaço EIWA. Então, quem não puder ir lá no, em São Caetano, no dia 22, dia 23, no EIWA, EYWA. Bom, aí, em Cambuquira, Fábio e eu, com 12 anos de idade, com os primeiros problemas, os primeiros frustrações amorosas, fomos conversar com o Brechó, que é o pai de santo e irmão da menina que trabalhava na casa da mãe do Fábio, e até hoje o Brechó é meu queridíssimo amigo, é um homem ligado à Umbanda, que me protege, e eu sou muito dedicado, muito devoto ao pai Mateus, que é o chefe da casa do Brechó. E aí, comecei já... o Will e o Thales, me lembra também que dia 30, no EIWA, tem os Mundos de Chico Xavier. Também o último espetáculo do ano, 22 em São Caetano. Gandhi, 23 no EIWA Gandhi. E dia 30 de novembro, os Mundos de Chico Xavier, no espaço EIWA e YWA. Bom, aí vem para São Paulo, começo a estudar no vocacional, me apaixonei por uma menina presbiteriana, frequentei a igreja presbiteriana, sempre buscando algum caminho pela espiritualidade. Fui criado num lar católico, cheguei até a primeira comunhão, e aí em 1980 eu estava fazendo uma novela com Selma Grey, o Todo-Poderoso na Bandeirantes, e tinha acabado de ouvir uma entrevista do Gilberto Gil, falando dos benefícios do Tai Chi. Como o Gilberto Gil é uma pessoa que me orienta muito, através da sua música, através das suas entrevistas, é uma pessoa que eu ouço muito, procuro seguir os passos que o Gilberto Gil nos ensina. Falei, Selma, você faz Tai Chi? Faço. É às 6 da manhã a aula, numa missão católica chinesa lá no Itaim. Mestre Liu Pailin. Você tem coragem de ir às 6 da manhã na aula? Eu falei, tenho. Entrei, Luiz. Quando eu entro no salão, tá o mestre Liu Pailin, a Edith Derdick, que é uma baita artista plástica aqui de São Paulo, Na Ozette, que é uma cantora maravilhosa, e Marta Ozette, a irmã de Ná, que é musicista, fazendo os movimentos de Tai Chi. Quando eu bato o olho, eu vejo uma luz dourada e falo, encontrei a minha família espiritual. E aí começa a praticar Tai Chi, isso desde 1980 eu pratico 1h30 por dia, é uma disciplina que eu tenho comigo mesmo, porque além de tudo eu tenho uma lesão grave na coluna, por isso que a Sandra Amaral cuida de mim, e o Tai Chi, eu nasci com a L4 não inteiramente formada, então ela colou na L5, então meu nervo é permanentemente pinçado. Por isso que a Sandra Amaral e o nosso Luiz Júnior, através da acupuntura, através do Dr. Lin, cuidam de mim. Então estou chegando com você através do Luiz Júnior, que também cuida de mim através da acupuntura, e a Santa através da fisioterapia. Enfim, e aí pratico Tai Chi 1h30 por dia, faço meditação, e quando eu comecei a fazer o Gandhi, eu comecei a praticar yoga com o Marcos Rojo, na Associação Palas Atena. Foi um grande encontro de almas também com o Marcos Rojo, nos tornamos muito amigos, então eu faço uma sequência de Tai Chi e de yoga. E o que isso me dá? Me dá um controle quase absoluto do meu corpo, para eu em cena poder fazer o corpo do Gandhi, o corpo do Chico Xavier, o corpo do Fernando Pessoa. Tem um exercício de respiração da yoga que trabalha com o teu diafragma. Depois que eu comecei a fazer esse exercício, Kapalabhati. A partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício, meu fôlego triplicou em cena, Luiz. Então, através dessa técnica da yoga, da técnica do Tai Chi, eu tenho as condições físicas e técnicas para poder presentear o público com o meu melhor. E, paralelo a isso, como eu estou sozinho em cena, só o Chico, eu tenho outro ator para me ajudar, eu imagino assim, um grande músico, um pianista, para se apresentar decentemente para o seu público, ensaia todos os dias. Então, o que eu faço? Por exemplo, hoje eu vou passar daqui a pouco o texto do Gandhi. Amanhã eu passo o texto do Chico Xavier e na quinta-feira eu passo o texto do Fernando Pessoa. Então, todos os dias eu estou passando os textos da peça. Eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo, pelo menos uma peça. Essa semana, como eu vou fazer o Fernando Pessoa no sábado,
e eu só fiz 2 espetáculos presenciais, 2 online, essa semana eu estou todo dia, além do Chico e do Gandhi, passando o texto do Fernando Pessoa para mim, porque eu tenho espetáculo no sábado e eu tenho que me apresentar da melhor maneira possível. Então, é assim que eu transito, para preparar e oferecer para o público o que eu tenho de melhor, né? E não estou te ouvindo agora. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Verificando. Alô? Voltou? Voltou. Legal. Voltou. Eu acho fantástico o quanto você encontrou o que você ama, né? Que em japonês a gente chama Ikigai, que é o propósito de vida. E é por isso que tem tanto amor e tanta entrega, né? Pelo que você faz, né? E você falou muito interessante ali no começo da entrevista entre a diferença entre ser conhecido e ser famoso. E eu acho que quando a gente pensa assim, em Jesus, a gente pensa na palavra amor. Quando a gente pensa em Gandhi, eu acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça é humildade. Então eu queria que você dissesse para a gente o que você traz para a gente em relação à humildade que todos nós conseguimos aprender com o Gandhi. Olha, isso eu aprendi com Gandhi e com Chico Xavier também. A humildade é quando você tem o legítimo direito de xingar, esbravejar, julgar a pessoa, reclamar, brigar. Mas você apenas abençoa. Essa é a humildade que eu aprendi com eles. Muito bom. E eu ouvi falar em uma das suas entrevistas também, me corrija se eu estiver errado, da possibilidade de você estar fazendo também o Da Vinci, é isso? Não. O que aconteceu foi o seguinte, nessa abertura do fórum sobre recursos humanos, teve uma apresentação de uma peça chamada do Leonardo da Vinci. Então, o Alexandre Garré, que foi o organizador desse fórum, preparou 2 espetáculos. O Leonardo da Vinci como grande inventor e o Gandhi como grande líder. Então foi isso que aconteceu. No mesmo dia, primeiro apresentou o Da Vinci, com um ator chamado Tadeu de Pietro, e depois eu entrei para fazer o Gandhi. Entendi. E conta pra gente de todas as apresentações que você já fez do Gandhi, além dessa da Índia e da África do Sul, teve alguma aqui no Brasil que te mexeu bastante assim também, que foi diferente? Sim. No Ceará tem um festival de teatro transcendental. E a organização desse festival, quando você é contratado, você faz 2 ou 3 espetáculos em penitenciárias pelo interior do Ceará. Em contrapartida, você ganha um cachê bom, se apresenta em Fortaleza e depois faz 3 apresentações em presídios ou em colégios públicos no interior do Ceará. Como eu gosto muito desse desafio de presídio, eu fiz numa escola pública e num presídio. Luiz, eu entrei em cena, tinha um cara, um armário, 2x2, com os olhos injetados de vermelho, me olhando com ódio, preso. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou tocar o espetáculo até o fim? Quando acontece isso, eu procuro olhar para pessoas que estão com olhares um pouco mais amorosos, um pouco mais receptivos para aquilo que eu estou falando. E toquei o telefone, a peça. No meio do espetáculo, esse cara começa a chorar. Acaba o espetáculo, ele vem, me abraça, chora copiosamente nos meus ombros e fala assim, eu já matei mais de 20. E hoje, durante a peça, eu fiquei pedindo perdão à família das pessoas que eu matei. Cara, isso me estraçalhou. Eu até me emociono quando eu lembro dessa história. Um preso chorar na frente de outros presos. E vim falar um negócio desse para você, meu, é muito forte, cara. Teve uma também, outra também, isso ligado a presídio, hein? Na Fundação Casa, aqui em São Paulo. Na cabo espetáculo, era uma unidade feminina. Uma menina fala assim, eu achei vocês meio malucos, vocês vieram me falar de um tal de Gandhi, que eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito. Mas foi muito bom. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu aprendi uma coisa hoje. Eu falei, o quê? O meu corpo está preso, mas meu espírito está livre. Que legal. Uma menina de 12 anos, chegar numa reflexão dessa, não tem preço esse trabalho, não tem como. Não tem como. Muito bom. O pessoal está perguntando aqui, a Kátia Cavalini está perguntando, dia 22 em São Caetano do Sul, isso, aqui na Holoclínica. Inclusive, João, nós
Fizemos todo um projeto aqui para receber a peça, nós fizemos toda uma estrutura nova aqui no nosso espaço, para que a sua peça seja a primeira de muitas outras, de muitos outros workshops que nós vamos ter aqui. E vamos conversar aí de trazer também o Fernando Pessoa e o Chico para cá para o espaço. Eu também faço um trabalho um exercício de teatro, eu tenho trabalhado muito com executivos e médicos também, que são jogos teatrais para atores e não atores. Também é um trabalho muito bacana que a gente pode até pensar um dia fazer um workshop desse. Eu preciso de 3 horas, um grupo de no mínimo 20 pessoas, que aí você desenvolve a espontaneidade, uma comunicação não violenta entre as pessoas, uma harmonia através dos jogos teatrais. É bem interessante, baseado num trabalho do Augusto Boal. Além da ponte que você fez aqui para gente entre o Chico e o Gandhi em relação à humildade, quais são as outras características também que a gente pode fazer assim uma similaridade entre Gandhi e Chico? Olha, é muito curioso, Lucas, porque o Gandhi e o Chico praticamente viveram na mesma época, no começo do século XX. Aí uma amiga minha até um dia falou, João, olha que louco, você fala de um cara do Oriente, o Gandhi, fala de um cara do Ocidente, e no meio do oceano tem o Fernando Pessoa em Portugal, que também era um baita médium, né? Os 136 personagens do Fernando Pessoa, ele era um médium. Ele, quando era pequeno, era levado pela tia dele num centro espírita em Lisboa. E na época, falar em espiritismo em Lisboa era crime, que é um país muito católico. Então, o Gandhi e o Chico, eles falam da mesma coisa. Eles falam da cultura de paz, eles falam do amor ao próximo, eles falam de a nossa função aqui na Terra é servir ao outro, é trabalhar em prol do outro. Então, os dois falam a mesma coisa. Propõem para a humanidade um desarmamento emocional, um desarmamento mental, não ficar falando mal do outro, não fazendo fofoca, entender que cada ser humano tem uma história atrás dos seus pares de olhos, e cada ser humano é um representante de Deus na Terra. Isso junta um pouco com um xamã tolteca maravilhoso, Dom Miguel Ruiz, que escreveu o livro Os 4 Compromissos, que ele fala isso. Cada ser humano na face da Terra é um representante de Deus. Quando se aproxima de você, é Deus que está se aproximando de você. Então, o Gandhi, o Chico, eles falam isso, falam a mesma coisa. Um brasileiro, nasceu em Minas também, Pedro Leopoldo, e outro indiano, nascido numa cidade chamada Gujarati, mas são homens que deixaram um grande exemplo de humildade, de respeito, de aceitação pela diferença, de não julgamento do outro, e saber que todos somos irmãos, todos estamos na mesma nave. Espero que o piloto não tenha assumido, porque senão a nave desgoverna. Mas tem piloto, tem Jesus Cristo, tem Buda pilotando, tem Gandhi, tem Chico Xavier, tem Nelson Mandela, tem Martin Luther King. Tá cheio de piloto aí. Ó, o pessoal também está mandando perguntas aqui. A Kátia Maria Braga mandou aqui uma perguntinha para você, que é: com a peça do Chico, também aconteceu algo interessante, assim como nas do Gandhi? Olha, acontece sim. Acontece entre eu e o Messene. Às vezes a gente fala coisas que não estão no texto, que a gente não sabe de onde vem. Então, Messene, principalmente, que faz o Bezerra de Menezes, ele vem às vezes com os textos bem interessantes que não estão no texto da gente. Agora, o que é legal nessa peça, Luiz, é que quando a gente foi fazer a peça, a gente falou assim, olha, eu frequento muitos centros espíritas fazendo Gandhi. Eu percebi que tinham poucos jovens frequentando centros espíritas. Porque tem uma coisa assim muito santificada, santificam muito os espíritos, santificam muito os médios, então fica uma coisa um pouco distante. Quando a gente começou a fazer a peça, a gente resolveu fazer um bate-papo entre 2 amigos. Então, sabe, o Chico fala gíria, o Bezerra conta piada, o Chico conta piada. Então, a peça é um bate-papo de 2 grandes amigos. Ao ponto de, na estreia em Uberaba, um casal com seu filho de 12 anos, o casal adorou, eu falei, mas eu queria saber a opinião do menino. Falou, pois é, toda vez que minha mãe e meu pai me levam para alguma coisa espírita, eu acho muito chato. Mas hoje eu adorei, porque pareciam 2 pessoas conversando. E aí, então a gente faz isso na peça. E um senhor espírita também falou, puxa, pela primeira vez eu vejo um evento espírita, parece que são 2 pessoas normais conversando. Então, isso possibilita a gente criar muito em cena. O Messene acha que ele recebe coisa. João, eu dirigi a peça, ele falava para mim, eu li o texto, ia dormir, e à noite eu via coisas que diziam como é que eu tinha que fazer a cena. Então, o Messene tem esse... E comigo aconteceu uma coisa muito louca. Não foi na peça, mas tem a ver com a peça. Acabou, fizemos 3 dias em Uberaba.
Acabou a peça, desmontamos tudo, botei uma parte do cenário fígado no meu carro e esqueci a boina. Aí veio o produtor com a boina, falou, olha, você esqueceu a boina, João. Eu falei, puxa, eu já guardei todas as malas, vou botar aqui no banco do meu carro. Vim para São Paulo, cheguei em São Paulo, tirei a mala toda e falei, cadê a boina? A boina sumiu. Meu Deus do céu, será que eu não botei no banco? Será que caiu a hora que eu abri a porta para tomar um café? Como é que eu vou explicar para o Eurípides que eu perdi a boina do Chico? Mas como em teatro a gente tem sempre um duplo, eu tenho 2 óculos, 2 boinas, 3 camisas, 2 paletós, que pode acontecer um acidente. Eu já tinha das boinas, falei, mas eu não, cara que eu vou dizer para o Eurípides. Cheguei em São Paulo, passei o Natal, o Réveillon e fui para Cambuquira, passar uns 10 dias que eu gosto muito de passar. Eu vou muito lá, de 3 em 3 meses eu procuro ir, mas em janeiro, que é um mês mais tranquilo, pego todo o trabalho do final do ano e vou para a Fazenda dos Anjos, que é um hotel fazenda de um casal amigo meu, dos filhos também, que tocam a Fazenda dos Anjos, e fui para lá. Eu tenho um Etios, e no banco de trás tem aquela proteção para a cabeça. Quando eu cheguei em Cambuquira, comecei a tirar a mala para entrar no chalé. Quando eu volto para fechar a porta, a boina entre proteção de cabeça e a janela. E eu, em São Paulo, lavei o carro, pedi para o rapaz, olha, dá uma geral, vê se você acha uma... O cara não achou a boina. A boina lá. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, caramba. Aí liguei para o Eurípides, contei, o Eurípides começou a rir do outro lado, ele falou, é que o Chico está dizendo que ele está do teu lado, pra você não se preocupar, ele é muito brincalhão. Ele tirou a boina e devolveu. Olha, isso aconteceu, gente. Eu até tirei foto da boina no carro. Olha, é muito engraçado isso. Eu queria saber, João, se você já tem algum projeto aí planejado para frente aí de outros personagens, ou se você pretende se manter com essas 3 peças em cartaz, ou se já tem outras novidades em mente. E antes de você responder, queria convidar aqui o pessoal, não se esqueçam, dia 22 de novembro, Rua Brás Cubas 137, aqui no Jardim São Caetano, a peça do Gandhi aqui com o João. Quero convidar todos vocês aqui que estão assistindo a live, entrem em contato aqui comigo pelo Instagram ou no WhatsApp 11 99545 5262. 11 99545 5262, ou manda um direct aqui que a gente está divulgando a peça, tá? Já estamos com metade dos ingressos vendidos, então garantam logo de vocês, tá? É uma oportunidade única. Para quem é de São Caetano, vai ter a peça no quintal de casa. Então não tem desculpa para não ir. E São Caetano não é muito longe de São Paulo. São Paulo também, quem estiver em São Paulo, pode ir tranquilamente. Uma cidade muito gostosa. Então, Luiz, olha, aconteceu o seguinte. Eu acho que eu já estou com 3 baitas personagens, né? Já estou com bastante trabalho. Há um tempo atrás, o Jordão, que faz um evento muito bacana lá em Campos do Jordão, o Epicentro, falou, pô, você podia fazer o Osho. Mas o Murilo Gun, que está administrando o EIWA junto com o Luiz Fernando Lucas, tem uma característica física muito parecida com o Osho. Ele tem um barbão, um cabelão. E aí eu estava conversando com o Thales deu a ideia, não, o Murilo pode fazer o Osho jovem e você faz o Osho velho. Mas eu conversando com o Messene, que é um cara experiente de teatro, ele falou assim, João, isso é o seguinte, Luiz compôs a trilha original da peça do Chico, Luiz Bueno, do Ofel. Bom dia, meu querido. Então, Chico Xavier ainda tem uma trilha original composta especialmente pelo Luiz Bueno. Aí, o Messene falou assim, João, o Gandhi deu certo, que você fica muito parecido com o Gandhi. O Chico Xavier está dando certo, que você fica muito parecido com o Chico Xavier quando você põe a peruca. O Fernando Pessoa fica parecido, que a gente monta a carinha dele numa cabeça de isopor. Você não tem a cara do Osho, não faça, deixa o Murilo Gun fazer. Então, estou dizendo agora pela primeira vez, acho que se o Thaleson ainda estiver me ouvindo, não conversei com o Thaleson sobre isso, que é o nosso produtor. O Murilo faz o Osho, e eu vou continuar com esses 3 personagens, e tá bom demais. Olha, o Chico, estou querendo ir levar para o Cambuquira assim, Luiz, agora depende de um acerto aí com o pessoal lá da Maria Umbilina. Vamos ver se a gente consegue fazer. O pessoal da prefeitura também gostou muito, que eu fiz o gancho para a prefeitura de Cambuquira esse ano. Conversei com a secretária de Educação, quem sabe você conversa com ela e a gente leva o Chico, que é claro que eu quero fazer o Chico em Cambuquira, evidente. Então é isso, então acho que eu vou ficar com os 3. Já tá bom demais, né? Tá bom demais.
A gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Quem tiver mais perguntas, fica à vontade, aproveita para Tá. perguntar antes da gente. Eu queria também convidar vocês a me seguirem no Instagram, quem não me segue ainda, @João Signorelli Oficial. Lá tem umas postagens de cunho espiritualista. Também convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, que se chama Os Mundos de Chico Xavier. Lá tem umas entrevistas muito bacanas. Então, a capa do canal sou eu e o Messene olhando para o planeta Terra. Então, convido vocês para darem um like, tocarem o sininho. Os Mundos de Chico Xavier no YouTube e no Instagram, @João Signorelli Oficial. Aquela hora eu te fiz uma pergunta minha, de curiosidade, em relação à Obrigado, humildade. Valéria. Obrigado, Valéria linda. Diga. Eu fiz uma curiosidade minha, porque, na minha opinião, a questão da humildade era o que mais prevalecia no Gandhi. Mas e você, João? O que você acha que, fazendo tantos anos o Gandhi, o que mais mudou na sua vida, em todos os aspectos, assim? Olha, o que mudou foi uma frase que ele disse que eu tenho tentado praticar. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E também, o Gandhi dizia, quando você faz um compromisso, se surgir outro, trate de cumprir o primeiro. E tente caminhar na verdade. Tente nunca fazer nenhum mal, nenhum ato que possa ferir a outra pessoa. E caminhe na verdade. Caminhe na verdade, no equilíbrio. Respeite o outro, respeite a si mesmo. Então, isso que eu tento praticar na minha vida. E eu acho, e sinceramente, eu tive um evento que eu estava, e é muito pouco público no Sátiva. Eu recebi ao mesmo tempo, primeiro fazia um espetáculo de graça na escola que eu dei aula, uma escola pública em São Paulo, chamada Raul Seixas, dei aula de teatro lá. Um dia depois me chamaram para fazer um espetáculo pago. Eu precisava de R$ 1.500 na época para pagar o aluguel. Liguei para o diretor da escola, ela falou, João, vou te entender, se você for fazer o pago, não tem problema, mas já tem muita gente inscrita para te ver. Eu falei, pô, eu estou fazendo Gandhi, conduta única. Primeiro compromisso, fui. Fiz um espetáculo de graça. Uma senhora assistiu, me contratou para fazer na casa dela, porque aqui em São Paulo e em vários lugares do país, eu tenho uma versão de 20 minutos. Natal, festa de aniversário, as pessoas me contratam para fazer o Gandhi. Era aniversário dela, ela queria oferecer para os amigos e para os familiares. Quis a versão inteira. Acertamos o cachê. Fiz. Uma pessoa estava assistindo um espetáculo lá, estava produzindo um espetáculo no Sesc Ipiranga, me contratou para fazer esse espetáculo no Sesc Ipiranga. Eu ganhei, num mês, 4 vezes mais do que eu ia ganhar, que eu precisava. Quando eu volto para o Sátiva, começa a lotar. Aí, a partir desse dia, foi 2006, não tive mais problemas financeiros. Então, eu abri mão de um trabalho pago para fazer um compromisso que eu já tinha assumido de graça. O universo me levou uma pessoa para assistir lá e contratou, eu ganhei 4 vezes mais e não tive mais problema nenhum financeiro em relação ao Gandhi. Outra que aconteceu também. TV Globo vai fazer uma minissérie chamada Amazônia, contar a história do Chico Mendes. E contrato para fazer o assassino do Chico Mendes. Eu falo assim, gente, eu não posso fazer o Gandhi e à noite na TV Globo meter uma bala na cabeça do Chico Mendes. As pessoas vão falar, esse sujeito é um picareta, cara. E o ator dizer não para a TV Globo na época era complicado, mas disse não. Passa-se 2 dias, o diretor me liga, fala, olha, a Glória Pérez falou comigo, você tem toda a razão, você não pode fazer o Gandhi, matar o Chico Mendes, vão te dar um papel. Aí me criaram um papel especial para mim na minissérie. Aí eu pensei o seguinte, o Gandhi, na época, enfrentou o maior império político-militar e venceu sem dar um tiro. Eu enfrentei o maior império da teledramaturgia, da comunicação no meu país, sendo fiel a mim mesmo, me coloquei gentilmente, não traí um princípio que eu estava começando a desenvolver, que eu continuo, e aí fiz. Então, o Gandhi me ensinou isso, não tenha medo, seja fiel a si mesmo, não tenha medo. E aí tem uma frase na peça que eu adoro falar, que as pessoas gostam muito de ouvir, que eu vou deixar aqui para vocês como um encerramento da nossa live, e quem for assistir o Gandhi vai ouvir no espetáculo, tanto aí em São Caetano como no EIO. O Gandhi fala assim, uma hora, ó. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor encoraja, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Luiz. Obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui da entrevista, de ter aceito também o convite
de a gente fazer a live para divulgar Não, e também... temos que divulgar. Quanto mais gente vê o Gandhi, melhor. Nossa, uma alegria poder fazer a live e espero que a metade que falta se complete logo. Pessoal, então, dia 22 de novembro, tanto eu quanto o João estamos deixando aqui o convite para vocês pela segunda vez em São Caetano, né? Se eu não me engano, você só veio uma vez, né? Fazer o Gandhi Só aqui vi em uma São vez em São Caetano. Caetano, só uma vez, né? Então, pela segunda vez aqui em São Caetano, depois de muito tempo, né? Porque eu lembro que foi antes da pandemia, né? Essa primeira Foi vez. bem antes, foi no Centro Espírita, foi bem antes. Né? Então, uma oportunidade única aí, como o João disse, bem pertinho também de São Paulo, Santo André, São Bernardo, então de todo o ABC e o pessoal aqui do Ipiranga, Sacomã também é bem pertinho, Moca, muito pertinho. Então venham assistir o Gandhi aqui com o João, oportunidade única de nós todos aprendermos demais aqui com todos os ensinamentos do Gandhi. E a arte cura, né, João? Então tenho certeza Arte cura. que vai cair bem aqui no nosso espaço. Valeu, um grande abraço, Luiz. Obrigado. Pessoal que está nos assistindo também, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E vamos nos encontrar então dia 22 lá em São Caetano. E vai ter a participação especial da atriz Taya Pérez, fazendo o papel da esposa do Gandhi. Num determinado momento da peça aparece a esposa do Gandhi, então Taya Pérez, uma baita atriz aqui de São Paulo, estará em cena com a gente. Muito legal. Pessoal, 22 de novembro, São Caetano do Sul, Rua Brás Cubas 137, no Jardim São Caetano. O nome do espaço é Holoclínica, Holo de todo ou inteiro, né? Holoclínica com H no começo, tá? Mandem mensagem aqui no direct ou pelo WhatsApp, que é o 11 99545 5262, 11 99545 5262, e nos vemos aí dia 22, terça-feira à noite, é 8 horas, né, João? 8 horas da noite estaremos fazendo a peça. Heloísa Valinho, um beijo para você. Dá um beijo em Cambuquira por mim. Morro de saudade da minha terra. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Pé.